Olá, sejam bem-vindos ao vídeo 3 da série básica de galvanoplastia prática. No vídeo de hoje, nós vamos falar o que é galvanização, diferente de galvanoplastia. O que é a galvanização? É um processo de aplicação de uma camada de zinco ou ligas de zinco sobre uma superfície de ferro ou aço. Vocês já viram como o ferro se enferruja facilmente, né? Qualquer peça de ferro deixada assim ao ar no ambiente, ele se enferruja e todo mundo conhece o processo de enferrujamento do ferro. Acontece que se a gente aplicar uma camada de zinco sobre o ferro, o zinco protege a camada de ferro, dando ao ferro uma grande durabilidade. Então, esse processo é um processo muito importante para o desenvolvimento, né, de tratamento de superfície, principalmente o processo chamado galvanização a fogo ou imersão a quente. Então, esse processo é um processo mais simples do que o de galvanoplastia, somente por imersão, funciona somente por imersão. E o principal objetivo, como eu falei, é evitar corrosão das estruturas de ferro, sejam estruturas da construção civil, sejam embarcações, equipamentos, todos eles sofrem um processo de proteção com zinco, porque o processo de corrosão, principalmente de estruturas e de embarcações, chega a custar 4% do PIB de um país. Então, a corrosão é um tema tão importante que ele é muito estudado em muitas universidades para tentar melhorar o processo de proteção dessas estruturas todas. E o processo de galvanização é um dos mais importantes. É claro que hoje já se desenvolveram muitas coisas adicionais à galvanização para a proteção dessas superfícies. Então, aqui eu tenho só uma foto, né, para ilustrar o que seria uma estrutura enferrujando já com bastante pontos de ferrugem, de corrosão, dando à estrutura bastante perigos, né, de danificar, de cair, de desabar e inclusive de ferir pessoas. Então isso é um preço incalculável, a necessidade de dar proteções desse tipo, para não só para a beleza, mas principalmente para a segurança das estruturas da construção civil, das embarcações, etc. E por que a gente usa zinco? Uma coisa que sempre ficou muito, para mim, demorei bastante tempo como profissional em tratamento de superfície para entender o processo de zinco como um processo contrário ao que eu sempre aplicava, porque como a minha área é mais metal precioso, a gente sempre teve na cabeça que se aplicava um metal precioso sobre um metal menos nobre para que esse metal precioso desse uma proteção à corrosão dessa superfície. E no caso nosso de zinco, é exatamente o contrário, a gente aplica em cima do ferro um metal menos nobre que o ferro, porque exatamente essa camada, quando exposta ao meio ambiente, exposta a condições de corrosão, o zinco vai oxidar antes do que o ferro, então ele age como um metal de sacrifício, protegendo a estrutura principal, porque o importante nas estruturas de construção civil, de embarcações, é proteger a estrutura principal, que é o ferro, que vai sustentar as estruturas todas. Então, o zinco ele oxida antes que o ferro, protegendo a estrutura principal. Dessa maneira, se a superfície às vezes houver uma danificação de uma superfície pequena e o aço ficar exposto, mesmo assim o zinco continua protegendo o restante da estrutura, mantendo o aço da base intacta. Se quiserem mais informações, existe o Instituto ICZ, que é o Instituto do Chumbo e Zinco,
onde eles têm bastante cursos e muitas informações a respeito desses processos aí todos. E quais são os tipos de galvanização que existem? O mais importante é o conhecido como galvanização a quente ou imersão, que é uma imersão de zinco derretido, ou seja, 50 graus, onde há impregnação do zinco na superfície do ferro. Também existem processos eletrolíticos, que aí sim poderiam, são chamados de galvanoplastia, que é o processo de eletrodeposição de zinco. Então, o zinco ele entra numa solução eletrolítica com anodo, catodo, retificador, como eu já expliquei no vídeo passado, e há uma deposição de zinco sobre a superfície do ferro. E, por fim, existe o terceiro processo de galvanização, que é conhecido como galvanização a frio, que geralmente é aplicado com pincel ou com imersão por contato, como se fosse uma tinta. E esse processo ele é menos eficiente que os dois anteriores, mas também é muito importante porque existem estruturas que já estão montadas e você não tem como desmontar uma estrutura para dar uma proteção. Então, aí é feito no local mesmo, e aí tem que se usar esses métodos mais simples do que a imersão a quente e a galvanização eletrolítica. Então, aqui tem uma foto para ilustrar, né? Essas barras aqui estão sendo imersas na solução de zinco. Isso é conhecido como galvanização a fogo, ou também pode ser falado zincagem por imersão a quente, zincagem a fogo. Todos esses nomes são comuns para esse tipo de acabamento de galvanização. Então é isso, gente. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!